Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiopatologia da dor, tipos de dor e nocicepção. Meu nome é Anderson Assunção e você está no canal Planeta Vet, seja bem-vindo. Então, o primeiro passo é a gente definir o que é dor. A dor, então, pode ser definida como uma experiência multidimensional, desagradável, que envolve um componente sensorial e emocional, e pode estar associada a uma lesão tecidual real ou potencial também. Então, quanto aos tipos de dor, a gente tem a dor aguda, que é consequência de um evento traumático, por exemplo, uma cirurgia ou um procedimento, que leve a uma infecção, uma doença que leve a uma infecção, como nos cães tem a piometrite, de forma abrupta e relativamente breve. Essa dor ela é evocada por alguma doença ou lesão específica e autolimitada. Se não for tratada de forma eficaz, a dor aguda pode levar a sofrimento intenso, perda da qualidade de vida, aumenta o tempo de internação, retarda no tempo do animal alimentar-se de forma espontânea e, se ela não for tratada dessa forma correta, está relacionada à morbidade e até mesmo à mortalidade. E se ela não tratada de uma forma precoce, ela pode gerar aí uma dor crônica. Muito bem, pessoal. Na dor crônica, que é aquela que persiste além do curso normal de uma doença aguda, ou vai além de um período razoável para se curar de uma lesão, ou está associada a um processo mórbido, crônico, que persiste aí, ou é recorrente, por meses ou anos, pelo menos por mais de 90 dias na medicina, na veterinária em torno de 30, 45 dias, já passa a se tornar dor crônica também. Tá? Então, está associada classicamente a uma doença inflamatória ou ocorre após a lesão ou dano a um nervo. Então, classicamente, a gente tem as osteoartrites como exemplo, Por exemplo, displasia coxofemoral em cães, que é uma doença muito comum. O que acontece com a dor crônica nos animais? Gera um impacto significativo sobre a qualidade de vida do indivíduo, e durante a vida do animal pode ocorrer picos, exacerbações agudas do estado de dor crônica, que são essas inovações de dor, ou surgir novas fontes independentes, outras fontes de dor aguda ou crônica, que vai comprometer e dificultar muito as nossas estratégias efetivas para o tratamento da dor que o paciente está sentindo. Depois da dor crônica, a gente tem a dor neuropática, que é aquela que se desenvolve após a lesão a nervos periféricos ou ao sistema nervoso central, onde segue-se uma série de alterações no sistema nervoso periférico, na medula espinhal, no tronco cerebral, chegando até o cérebro. Então, à medida que esse nervo que está danificado dispara, potencial de ação espontaneamente e desenvolve aí uma hiperresponsividade tanto a estímulo inflamatório como aqueles que normalmente não causariam dor, como aqueles que são chamados de inócuos, Então, tem uma sensibilização tanto central quanto periférica, e os exemplos clássicos são o quê? Formigamento, queimação, ferroadas ou agulhadas. E também, depois da dor neuropática, mais recentemente, um outro conceito de dor, que é a dor nociplástica, que ela surge da nocicepção alterada. Apesar de não haver uma evidência clara de dano tecidual real ou ameaçado causando ativação de nociceptores periféricos, ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando a dor. Então, do ponto de vista neurobiológico, há um desequilíbrio entre neurotransmissores nociceptivos, principal deles, glutamato e substância P, e os antinociceptivos, que é a serotonina e a noradrenalina. Tá? Então, como observação, os pacientes podem ter uma combinação desses diferentes tipos de dor, como a dor nociceptiva e a dor nociplástica. E um outro tipo de dor que nós temos também é a chamada dor referida, que ela é transmitida pela via visceral e leva à percepção da sensação dolorosa em regiões distantes do órgão de origem da dor, no ponto do segmento medular, aonde ela se insere
no corno dorsal da medula. Tá? Então, ela é sentida como uma dor superficial, porque faz sinapse na medula, com os mesmos neurônios de segunda ordem que recebem fibras de dor provenientes da pele. Então, na dor referida, os sinais de dor das vias viscerais, quando estimulados, acabam conduzindo por neurônios que conduzem sinais de dor procedentes da pele. Né? A dor visceral referida é sentida no segmento dermatotópico, ou seja, o segmento de pele, do qual o órgão visceral se originou embriologicamente. Isso se explica pela área que primeiro codificou aquela sensação de dor no córtex cerebral. Um exemplo clássico é a pessoa, né, que está sentindo uma dor no braço esquerdo, quando na verdade ela está infartando, a dor provém do miocárdio. Então, é uma doença visceral que é sentida de uma forma, né, como se fosse uma dor somática. Tá? Esse é um exemplo clássico que a gente tem de dor referida. Aí aqui a gente chega então no conceito de nocicepção. O que é nocicepção? É o processo neural da codificação do estímulo nocivo ou dos estímulos nocivos. Então é um processo fisiológico subjacente à percepção consciente de dor. Não requer consciência. Tá? O que a gente sempre fala, não é porque o paciente está anestesiado que ele não está sentindo dor, certo? Então não requer consciência e pode continuar durante a anestesia geral, se não forem incluídas, né, as técnicas que interrompam ou inibam as 5 próximas fases que eu vou começar a explicar para vocês, que é a transdução, seguido da transmissão, o terceiro é a modulação, chegando na projeção e, por último, a percepção da dor no córtex. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei no slide anterior, a nocicepção é dividido em 5 etapas, tá? Vamos começar pela primeira etapa, falando da transdução, tá? Então, na transdução é onde um estímulo físico vai se transformar em um potencial de ação, liberando nociceptores, né? Ou os receptores de dor. Então, esses nociceptores estão espalhados por todo o corpo, né? Na pele, peritônio, pleura, periósteo, cápsulas articulares, parede arterial, músculos, tendões ou qualquer área passível de dor, certo? Então, a gente tem aí os 3 principais tipos de nociceptores para dor, que são os térmicos, podendo ser tanto para o frio quanto para o calor, tá? Então, ali com temperaturas de menos de 5 graus, mais de 40, vai estar ativando esses receptores. Depois eu tenho receptor químico, por exemplo, a picada de um inseto, né, um animal peçonhento, pode estar liberando aí fatores pró-inflamatórios, né, como histamina e bradicinina também. E o terceiro fator que a gente tem, né, visando a parte cirúrgica, a gente pode falar de uma incisão com um bisturi, com a lâmina do bisturi, ou qualquer instrumento pérfuro cortante que possa vir a estar aí machucando o nosso paciente, tá certo? Então, isso aí vai cursar, né, com uma liberação de uma série de fatores. Por exemplo, eu tenho liberação de prostaglandina, né, de substância P e de prostaciclinas. Então, esses fatores, quando liberados, vão diminuir o limiar da dor. E aí eu vou ter uma dor com estímulo cada vez menor. E isso eu vou chamar de hiperalgesia, tá? Que é uma hiperalgesia aí, de até 6 horas. As prostaciclinas é uma hiperalgesia imediata e de curta duração. Depois eu tenho os receptores, né, chamados aí de polimodais, bradicinina, histamina, serotonina e também alguns ácidos e enzimas proteolíticas. Tá? Esses receptores polimodais aí são liberados, né, por células e pelos mastócitos também, que além de liberar a histamina, que causa dor diretamente, também faz a secreção, né, do NRF, que é o fator de formação neuronal, que vai levar ao fator, né, neuronal derivado do encéfalo, que é o que faz com que curse com a memória de dor e acostuma, né, os receptores. Então,
O fator de formação neuronal estimula a formação de terminais nervosos livres, estimula a síntese do fator neuronal derivado do encéfalo, lá, ou neurotrófico derivado do encéfalo, né, pelo corpo celular do neurônio, o que vai causar aí a memória de dor, certo? Então, essa parte dos receptores mecânicos, né, o que acontece? Quando a pressão mecânica, vamos dizer, da lâmina de bisturi ou do que for o perfuro cortante ali, ultrapassou o limite do simples toque, vai causar uma lesão, um impacto ou deformação em algum tecido. É o tipo de dor mais comum e mais rapidamente percebido, né? Essa informação é transportada por fibras A deltas de nervos que são mielinizados, ok? Então, a transdução, né, é um estímulo que causa a liberação desses fatores, promove a abertura dos canais de sódio, que vão gerar um potencial de ação, e então o estímulo mecânico, como eu comentei, ele vai ser transformado em um potencial elétrico. Tá? Ainda nós teríamos um quarto tipo de nociceptor, que são os chamados silenciosos ou dormentes, né, que são os nociceptores que não respondem nem estímulo químico, nem térmico, nem mecânico, a menos que uma injúria realmente aconteça. Então, eles são tipicamente denominados de nociceptores silenciosos ou dormentes, em virtude da resposta ocorrer somente em condição de inflamação tecidual. Então, essa projeção dos impulsos nervosos ocorre por tratos, né, que são feixes de neurônios originados no corno dorsal, tá bom? Então, o trato espinotalâmico vai ascender até o tálamo, né, via mais proeminente da medula, e o trato espino-reticular leva os axônios até a formação reticular no tálamo. Eu vou explicar mais adiante essa última parte para vocês, tá certo? Então, essa foi a transdução, tá? Em que o estímulo mecânico ou físico é transformado em um potencial de ação, um estímulo elétrico. Depois a gente vai ter o que a gente chama de transmissão, né? A transmissão é o caminho percorrido dos receptores periféricos até a medula por fibras nervosas aferentes sensoriais, e seus corpos celulares vão estar localizados nos gânglios da raiz dorsal. Tá? Então, as informações nocivas são transmitidas a partir das fibras C não mielinizadas, então é uma condução mais lenta e não tão aguda, e por fibras A delta que já são minimamente mielinizadas, então é uma dor mais aguda e mais rápida, sendo que estímulos não nocivos são normalmente levados por fibras A beta mielinizadas. Tá? Então, 3 tipos de fibra, 2 que conduzem dor, a fibra C e a A delta, e a que não conduz dor, que é a A beta. Então, um exemplo aí, eu tenho do lado direito da imagem, né, a fibra C não mielinizada e a fibra A delta minimamente mielinizada. O próximo passo, então, é a modulação. Na modulação, eu vou ter a amplificação ou supressão dos impulsos sensitivos através de neurônios localizados no corno dorsal da medula. Tá? Então, nesse processo da modulação no corno dorsal da medula, estarão envolvidos vários neurotransmissores, que eles podem tanto ser neurotransmissores excitatórios, que vão levar o impulso adiante, ou inibitórios, que não vão permitir a propagação desse estímulo adiante. Tá? Os excitatórios, quem são? Principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, glutamato. Depois tem a substância P e a neurocianina, bem como o aspartato. E agora, os inibitórios. O principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central tem a glicina, seguido aí do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a serotonina, a noradrenalina e as encefalinas, que são os opioides endógenos. Depois disso eu tenho a projeção, né, que está indo da medula em direção ao córtex. Então, como eu comentei antes ali, o trato espinotalâmico, né, via mais proeminente da medula espinhal, ascende ao tálamo, né, o trato espino-reticular vai levar os axônios até a formação reticular, chegando no tálamo. E daí, então, eu tenho a percepção, ou seja, onde os meus interneurônios no cérebro fazem processamento
e o reconhecimento do estímulo nocivo, levando à percepção da informação. Tá mostrando mais uma vez aqui como que se dá essa parte, né, da chegada, né, da medula, onde tem a modulação, fazendo a projeção até chegar na percepção no córtex. Então, a gente tem dois tipos de vias. A via neoespinotalâmica, que está relacionada com a qualidade e intensidade de dor, e a outra que eu vou falar depois, que é a via paleoespinotalâmica, está relacionado mais com a parte emocional também. Então, eu tenho aqui na minha medula, né, chegando terminação livre, que foi a transdução, com fibras A delta, que é uma dor rápida e localizada, vai chegar do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, onde vai fazer modulação, né, onde eu tenho então a sinapse no corno dorsal da medula, que é o meu neurônio de primeira ordem. Então eu tenho aí toda a minha medula espinhal, e essa sinapse vai para o lado contralateral da medula e vai fazer o que a gente chama de via ascendente de dor em direção ao córtex. Então, essa via ascendente, né, ela vai direto, quando a gente fala da via neoespinotalâmica, sem fazer qualquer conexão com a formação reticular ou com o colículo superior. Ela ascende, né, via trato espinotalâmico lateral, como está na imagem, e ela vai, né, no tronco encefálico formar o que a gente chama de leminisco espinhal. Lá ela vai fazer no tálamo a segunda conexão, ou seja, vai fazer conexão com o neurônio de segunda ordem. Depois aí ela vai fazer conexão chegando até o córtex, né, que é o neurônio de terceira ordem, onde eu vou ter o processamento da percepção de dor. E a segunda via, então, é a via paleoespinotalâmica, que está relacionada com a interpretação afetivo-emocional. Na via paleoespinotalâmica, eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, aqui não é mais fibra A delta, é a fibra C, que está relacionada com a dor lenta e difusa, né? Por que ela é lenta e difusa? Porque quando ela chega no corno dorsal da medula, ela não faz sinapse com apenas um neurônio, e sim com vários neurônios. Isso já torna mais difícil interpretar o local exato de onde a dor está vindo, que é o que a gente tem como exemplo na dor visceral. Então, desta maneira, o córtex não consegue identificar precisamente a origem do estímulo, né? Então, também vai ser uma via ascendente de dor pela medula espinhal, né? E aqui eu tenho mais algumas diferenças. Por exemplo, ela vai ascender via o trato espinotalâmico lateral até o tálamo, só que no tronco encefálico ela vai formar múltiplas conexões com formação reticular, colículo superior do mesencéfalo, né, via espino tectal, e também com a substância cinzenta periaquedutal, que regula aí a parte de opioide endógeno, que são as encefalinas. Daí ela vai chegar, então, no núcleo intralaminar do tálamo, onde ela vai ir para o giro do cíngulo, no sistema límbico, que está relacionado com as emoções e com o comportamento social. No lóbulo da ínsula, está relacionado com a resposta autonômica e pode desencadear reflexos de vômito, né, pela náusea e diminuição da pressão arterial. E no giro pós-central, né, sensações de temperatura, dor e tato, que vai levar aí ao processamento e percepção da dor. Tá? Então eu botei um slide do lado ali, uma foto do córtex, para saber que em verde é onde fica o tálamo aí, levando até o giro do cíngulo, o lobo da ínsula, né? E no giro pós-central, essas sensações de dor. Então aqui eu vou deixar um resumo, né, das duas principais vias aí que eu comentei, sendo a via neoespinotalâmica, né, possuindo o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, o glutamato. Pela lâmina 1 do corno dorsal da medula, a gente viu que ela precisa de poucos neurônios, ou seja, basicamente com 3 neurônios, de qualquer lugar do corpo em que foi gerado o estímulo nociceptivo, eu tenho interpretação no córtex, ou seja, são poucos neurônios. Conserva a somatotopia, ou seja, eu sei exatamente o local do meu corpo que está doendo, né? Vai via núcleos talâmicos ventrais
e é considerada uma dor rápida e de grande resolução espacial. Ao contrário da via paleo-espinotalâmica, né, que ela também vai pelas lâminas 2 e 3 do corno dorsal, porém, ela precisa, né, e faz conexões com muitos neurônios, e isso faz com que tenha uma projeção difusa, né, via núcleos intralaminares, e é classificada como uma dor mais lenta e difusa. Também pode estar relacionada com repercussão vegetativa e emocional, que gera um sofrimento, e com o que eu havia comentado daquela dor referida, que é uma dor visceral, que a gente sente ela de uma forma somática. Tá? A via paleo-espinotalâmica, ela tem como principal neurotransmissor aí a substância P. Muito bem, pessoal. Como é que o organismo responde quando ele sente uma dor? Ele tenta minimizar essa dor que ele está sentindo, né, liberando por si próprio alguns fatores para tentar minimizar ou reduzir a dor que ele está sentindo. A gente chama isso de sistema descendente ou sistema de inibição da dor. Então, o córtex, assim que ele sente a dor, ele vai desencadear uma resposta, tá? Que vai ir até a minha substância cinzenta periventricular, né? Vai chegar até o hipotálamo e eu vou ter essa via descendente, né, de inibição da dor. Então, eu vou ter uma sinalização da substância cinzenta periventricular para a substância cinzenta central, também chamada de periaquedutal. A substância cinzenta central, né, localizada no mesencéfalo, vai liberar também algumas respostas, tá? E eu vou ter algumas respostas também sendo liberadas lá de neurotransmissores pelo locus ceruleus. O locus ceruleus vai liberar noradrenalina, que vai descer até lá aquela parte que a gente comentou, fazendo, né, a neuroinibição. Vai ser um neurotransmissor inibitório para diminuir essa resposta álgica que o paciente está sentindo. Tá? Então, guardem que o primeiro é a noradrenalina, que é liberada pelo locus ceruleus. O segundo fator liberado pelos núcleos da RAF é a serotonina. A gente sabe que a serotonina está relacionada à sensação de bem-estar, prazer e tranquilidade. Os principais antidepressivos, né, fazem que a inibição da recaptação de serotonina, para dar aquela sensação de bem-estar. Então, tem noradrenalina e serotonina, sendo liberados também até o neurotransmissor inibitório. E o terceiro fator que eu tenho, né, é o estímulo pré- e pós-sináptico de neurônios encefalinérgicos. Quem são eles? São os que a gente chama de opioides endógenos, que vão estar agindo lá no meu interneurônio. Então, eu tenho lá receptor pré- e pós-sinápticos opioides, como Mi, kappa e delta. De uma forma endógena, o organismo libera endorfinas, dinorfinas e encefalinas, né, para inibir esse neurônio de segunda ordem que a gente tinha visto ali na via neoespinotalâmica, né? Também eu posso fazer a administração desses fármacos, como eu comentei, de uma forma exógena, aqui só para dar exemplo, né? Os opioides, como morfina, meperidina, fentanil, pode estar atuando tanto no interneurônio quanto na parte lá do mesencéfalo, né? Onde tem aí a substância cinzenta fazendo essa liberação de estímulos pré- e pós-sinápticos de neurônios encefalinérgicos. Então, pessoal, falando um pouquinho, né, concluindo essa aula, a importância é o conhecimento de cada ponto pelo qual se processa o estímulo doloroso, né, no organismo é essencial, pois a terapêutica pode intervir em determinadas estruturas, ou seja, cada uma dessas 5 etapas que eu comentei, de transdução, transmissão, modulação, projeção e percepção da dor, né, eu posso, conhecendo a parte farmacológica, estar interferindo em cada uma delas, inibindo esse estímulo. Então, isso vai depender do mecanismo do fármaco, da associação que a gente vai empregar, e isso eu deixo para uma próxima aula para a gente não se estender muito. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Deixe seu like aí, curta e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância. Obrigado.